A leitura de hoje é do Salmo 5. O texto de hoje diz-nos que, quando o Messias, Jesus, vier a esta terra, ele será crucificado, derramará o seu sangue e morrerá. Oraremos no sepulcro, antecipando a sua ressurreição. Diz-nos também que Deus o ressuscitará dos mortos porque ele é sem pecado. Descreve também o ministério do Messias, Jesus, após a sua ressurreição, e profetiza sobre o resultado da sua obra de salvação, o fim dos ímpios e o fim dos justos. Então, o que diz ele? Hoje, vamos explorar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje diz-nos que, quando o Messias, Jesus, vier a esta terra, ele será crucificado, derramará o seu sangue e morrerá. Oraremos no sepulcro, antecipando a sua ressurreição. O texto de hoje, Salmo 5, versículos 1, 3, diz: Dá ouvidos à minha palavra, Senhor, considera o meu coração. Ouve a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti oro. De manhã, Senhor, ouvirás a minha voz, de manhã orarei a ti e esperarei com expectativa. Dá ouvidos à minha palavra, Senhor, considera o meu coração. Aqui, o eu refere-se a Jesus, o Messias, que virá a esta terra em carne. Ou seja, David, 1000 anos antes da vinda de Jesus a esta terra, apresenta o ministério de Jesus através da perspectiva de primeira pessoa, como se ele próprio fosse Jesus. A palavra coração aqui significa meditação, ou murmúrio, e refere-se a Jesus, o Messias, orando a Deus no sepulcro. Por outras palavras, Jesus, que está no céu, virá a esta terra em carne, será crucificado, derramará o seu sangue e será sepultado. Então, de dentro daquele túmulo, Jesus orará: Ó Deus! Por favor, compreenda a minha oração. Aqui, a palavra compreender significa discernir, pensar sobre e ter em mente. Então, o que é que Jesus quer que discernamos e consideremos? Parece provável que ele queira que consideremos a aliança da redenção feita eternamente atrás. Meu Rei e meu Deus, escuta o meu clamor, pois a ti oro. Permitam-me repetir novamente, esta é a oração que o Messias Jesus ofereceu a partir do túmulo. No entanto, de dentro do túmulo, Jesus dirige-se a Deus, chamando-lhe meu Rei e meu Deus. Isto implica que o próprio Jesus, encarnado em carne, veio a esta terra, derramou o seu sangue na cruz e morreu. Essa era a vontade e o plano de Deus. Não, isto realça que a morte de Jesus na cruz ocorreu dentro do governo e da soberania de Deus. Por outras palavras, a morte de Jesus não foi algo inevitável porque não tinha o poder e a autoridade dos seus inimigos, mas algo que Deus realizou e executou com o seu grande poder. De manhã, Senhor, ouvirás a minha voz. A palavra manhã aqui significa amanhecer ou manhã e refere-se ao amanhecer quando o Messias, Jesus, ressuscitará com um corpo espiritual. Isto é, Deus ouvirá e responderá à oração do Messias, Jesus, no alvorecer dessa ressurreição. Não, Jesus tem a certeza de que Deus ouvirá e responderá à sua oração no alvorecer dessa ressurreição, permitindo-lhe ressuscitar dos mortos. Por quê? Porque Jesus tem a certeza de que Deus Pai cumprirá certamente a aliança de redenção que fez com ele na eternidade passada. Isto é, durante esta aliança de redenção, Deus Pai prometeu: se desceres ao outro mundo num corpo físico, morreres na cruz e derramares o teu sangue, eu te ressuscitarei com um corpo espiritual. De manhã rezar-lhe-ei e esperarei. A palavra orar aqui significa arranjar ou arranjar. Isto é, esta palavra era usada principalmente na Bíblia quando os sacerdotes do Antigo Testamento preparavam e dispunham a oferta de sacrifício diante de Deus. Tal como no túmulo, Jesus preparou e dispôs o seu próprio corpo, como oferta de sacrifício, diante de Deus, e observou para ver o que Deus faria. Aqui, Deus observaria e veria-se, de acordo com a sua aliança de redenção, ressuscitaria o próprio corpo de Jesus da morte. Em segundo lugar, Deus diz que ressuscitará o Messias Jesus dos mortos porque ele é sem pecado. O texto de hoje, Salmo 5, versículos 4, 6, diz: Pois tu não és um Deus que se compraz na iniquidade, a iniquidade não pode habitar contigo, os arrogantes não podem subsistir na tua presença. Tu odeias todos os malfeitores, destruirás os que falam mentiras. O Senhor abomina o derramamento de sangue e a fraude. Pois tu não és um Deus que se compraz na iniquidade, a iniquidade não pode habitar contigo, os arrogantes não podem subsistir na tua presença. Isto significa que Deus não é um Deus que se compraz no pecado. Por outras palavras, os ímpios não podem estar com Deus, e os arrogantes não podem permanecer diante dele. Além disso, aqueles que afirmam ser Deus quando não são Deus, tais arrogantes, orgulhosos e vaidosos, não podem aproximar-se nem permanecer diante de Deus. Por isso, as orações destas pessoas nunca serão ouvidas ou respondidas por Deus. Agora, o que acha? Esta passagem significa que, como o próprio Jesus não era uma pessoa tão mau ou arrogante,
e como não cometeu nenhum pecado que Deus odeia, tendo sido crucificado e derramado sangue até à morte, Deus estaria, sem dúvida, com o próprio Jesus e ouviria e responderia às suas orações, ressuscitando dos mortos. O Senhor odeia todos os malfeitores e destruirá aqueles que contam mentiras. Aqui, todos os malfeitores e mentirosos referem-se especificamente àqueles que adoram ídolos, promovem a idolatria e disseminam falsas ideias heréticas. Por outras palavras, Deus não só odeia e detesta aqueles que servem ídolos, promovem a idolatria e difundem falsas ideologias heréticas, como também o julga e destrói. Agora, o que acha? Estas palavras dizem-nos também que o próprio Jesus não é um adorador de ídolos, nem um promotor da idolatria, nem um propagador de falsas ideologias heréticas. Por isso, Deus não odiará o próprio Jesus, nem o detestará. Pelo contrário, Ele estará com ele mesmo quando estiver no túmulo, ouvirá as suas orações, atendê-las e ressuscitá-lo dos mortos. Não, o propósito da vinda do próprio Jesus a esta terra em carne não foi promover qualquer tipo de idolatria ou disseminar qualquer tipo de ideologia herética. Não, é apenas cumprir a aliança de redenção estabelecida com Deus desde a eternidade, isto é, perdoar os pecados dos escolhidos derramando o seu sangue na cruz. A ressurreição de Jesus dos mortos é prova disso. O Senhor odeia aqueles que se comprazem no derramamento de sangue e no engano. Aqui, derramamento de sangue enganoso refere-se àqueles que, ao testemunhar e disseminar a idolatria ou a ideologia herética, levam os seus seguidores à destruição eterna e que, através disso, enganam e exploram os seus próprios desejos, interesses e benefícios. Por exemplo, refere-se àqueles que afirmam ser o Messias profetizado na Bíblia ou no Espírito Santo, ou que afirmam que a salvação pode ser alcançada pela obediência à lei, enganando assim os seus seguidores e lançando-os no lago de fogo eterno. Por outras palavras, Deus odeia e detesta tais pessoas que derramam sangue e enganam. Agora, o que acha? Esta passagem também nos diz que o próprio Jesus não é alguém que se deleita no derramamento de sangue e no engano desta forma. Por outras palavras, o próprio Jesus não é um falso Messias nem uma fraude religiosa. Portanto, Deus estará certamente com o próprio Jesus e ressuscitá-lo-á da sepultura, da morte. Não, é absolutamente certo que Deus ressuscitará o próprio Jesus no alvorecer da ressurreição. O que acha? Então, o que aconteceu a esta profecia? Mateus 28, 7 diz. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Retirou a pedra e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde jazia o Senhor. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Ressuscitou dos mortos. Como diz hoje o texto, podemos confirmar que o Messias Jesus, que veio a esta terra em carne, foi crucificado, derramou o seu sangue, morreu e foi sepultado. 3 dias depois, ele ressuscitou dessa morte, não, dos mortos. Isto é a prova de que o nosso Jesus não tem pecado, nem é arrogante. É também prova de que o nosso Jesus não promove a idolatria nem difunde falsas ideias heréticas. É também prova de que ele não é sanguinário nem enganador. De facto, através desta ressurreição, Deus Pai está a certificar pessoalmente que Jesus é o Messias enviado por Deus e por Deus Filho. Em terceiro lugar, o texto de hoje apresenta o ministério do Messias Jesus após a sua ressurreição. O texto de hoje, Salmo 5, versículos 7, 8, diz: Mas eu, na abundância da tua benignidade, entrarei na tua casa, com temor de ti, me prostrarei voltado para o teu santo templo. Guia-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, endireita o teu caminho diante de mim. Mas eu, na abundância da tua benignidade, entrarei na tua casa, com temor de ti, me prostrarei voltado para o teu santo templo. Ora, estas palavras apresentam o ministério do Messias Jesus após a sua ressurreição dos mortos. Aqui, esta abundante benignidade refere-se ao fervoroso amor da aliança de Deus, que enviou o seu Filho unigênito para salvar o seu povo, escolhido desde a eternidade, até ao ponto de derramar o seu sangue e morrer na cruz. Aqui, a expressão casa do Senhor refere-se à morada de Deus, referindo-se ao povo de Deus que se tornou o seu santuário. Além disso, o termo templo pode ser visto como um eufemismo para Deus. Isto é, após a sua ressurreição, o Messias, Jesus, fará do seu povo o seu templo, louvando e exaltando o amor transbordante da aliança de Deus, e dando-lhe graças e adoração. Então, o que aconteceu a esta profecia? Podemos vê-la viva entre nós hoje. Após a sua ressurreição e ascensão, Jesus enviou o Espírito Santo entre nós, confirmando que ele ainda está conosco hoje.
De facto, Ele está presente em nós agora, capacitando-nos para conhecer e compreender Deus, a salvação pela qual Ele está a trabalhar e os méritos do precioso sangue do Messias enviado por Deus, levando-nos a crer nele. Através disto, podemos vê-lo afirmar, a operar e a guiar-nos para alcançar essa salvação. Como resultado, podemos ver Deus a trabalhar, guiar e liderar o seu povo, que recebeu a salvação, para o louvar, exaltar e adorar. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aqui, por causa dos meus inimigos, pode ser traduzido literalmente como por causa dos meus inimigos, ou em consideração aos meus inimigos. Aqui, estes inimigos referem-se a nós, humanos, que nos tornamos inimigos de Deus desde o Jardim do Éden. Isto é, desde que pecamos no Jardim do Éden e fomos condenados por Deus, todos nós nos afastamos de Deus, vivendo na ignorância e desprezo por Ele, zombando e blasfemando da sua palavra. Podemos dizer que somos inimigos de Deus. Além disso, a frase guia-me na tua justiça, aqui refere-se ao ministério do Messias Jesus após a sua ressurreição. Isto é, após a sua ressurreição, Jesus exercerá o ministério de revelar e demonstrar a sua justiça, ou melhor, de exaltar e proclamar a sua justiça. Então, o que é esta justiça? Aqui, a justiça do Senhor refere-se à justiça de Deus concedida à humanidade pecadora. Isto é, todos nós, humanos, vivemos nesta terra no meio de todo o tipo de pecado. Tal humanidade é inevitavelmente julgada por Deus e lançada no eterno lago de fogo do inferno. Por isso, para salvar a humanidade, Deus enviou o seu único Filho a este mundo, derramando o seu sangue na cruz e morrendo. Ao fazê-lo, Ele purifica todos os pecados e declara livremente justos todos os que nele creem. Esta é precisamente a justiça do Senhor, a justiça de Deus aqui mencionada. Isto é, após a sua ressurreição, o Messias Jesus enviará o Espírito Santo aos crentes, e, através desse Espírito Santo, Ele dará a conhecer, testemunhar e espalhar essa justiça do Senhor, a justiça de Deus, aos seus inimigos. Como resultado, aqueles que eram inimigos serão salvos ao serem purificados de todos os seus pecados e justificados gratuitamente pela fé nos méritos do sangue de Jesus Cristo. Endireita o teu caminho diante dos meus olhos. Aqui, a expressão, o teu caminho, representa a vontade, a intenção e o propósito de Deus ao enviar o Messias, Jesus, a esta terra. Então, qual era a vontade, a intenção e o propósito de Deus ao enviar o Messias, Jesus, a esta terra? João 6, 38, 40 diz: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. A vontade, a intenção e o propósito de Deus ao enviar o Messias, Jesus, a esta terra é garantir que todos os que olham para o Filho e nele creem tenham a vida eterna. Isto é, para que todos os que creem no Messias, Jesus, sejam purificados de todo o pecado, declarados justos sem pagamento e, assim, ganhem a vida eterna. Por outras palavras, para que possam receber a salvação. Por outras palavras, para que, pela fé nos méritos do sangue de Jesus Cristo, possam escapar à destruição eterna e entrar no céu eterno. Por outras palavras, para que, uma vez no céu, possam viver para sempre louvando e exaltando a Deus. Este é precisamente o caminho do Senhor mencionado no texto de hoje, a vontade, a intenção e o propósito de Deus ao enviar o Messias, Jesus, a esta terra. Por outras palavras, através desta obra de salvação, Jesus tornará o caminho do Senhor plano, reto e reto. Por outras palavras, independentemente da perseguição, obstrução ou dificuldade que surja, Jesus irá certamente aperfeiçoar, suavizar e fortalecer a vontade, a intenção e o propósito pelos quais Deus o enviou a este mundo. Por outras palavras, Ele realizará e cumprirá completamente a sua obra de salvação. Por fim, o texto de hoje profetiza sobre o resultado da obra da salvação, o fim para os ímpios e os justos. O texto de hoje, Salmo 5, versículos 9, 12, diz: Não há fidelidade na boca deles, o coração deles está cheio de maldade. A garganta deles é como sepulcro aberto, eles bajulam com a língua. Condena-os, ó Deus. Que sejam apanhados nas suas próprias ciladas. Lança-os fora na multidão das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas todos os que se refugiam em ti se alegrarão, tu gritarás de alegria para sempre, porque os proteges, em ti se alegrarão os que amam o teu nome. Tu, Senhor, abençoas os justos, tu os cercarás de graça como de um escudo. Não há fidelidade na boca deles, o seu coração está cheio de maldade. O eles aqui refere-se aos descrentes que não acreditam na existência de Deus nem em Jesus, o Messias enviado por Deus.
Esta frase é também uma sinédoque, representando todos os pensamentos, ações e vidas dos ímpios. Ou seja, estes ímpios, estes incrédulos, são aqueles que mentem constantemente. Dizem uma coisa de manhã e outra à noite. Fazem promessas, mas depois, como se nada tivesse acontecido, quebram-nas repetidamente. Além disso, os seus corações estão sempre cheios e a transbordar de maldade. Tudo o que pensam é mau, todos os planos que fazem são perversos e tudo o que fazem é ilícito. São aqueles que constantemente tramam e agem, pensando: como posso encurralá-lo? Como posso derrotá-lo? Como posso matá-lo? Por que razão agem dessa forma? É porque não acreditam na existência de Deus. Não acreditam no governo e na autoridade de Deus, não acreditam no julgamento de Deus e não acreditam no céu e no inferno. Por isso, procuram sempre a corrupção e a depravação, vivendo em todos os tipos de maldade, impureza e ilegalidade. As suas gargantas são como sepulcros abertos, lisonjeiam com as suas línguas. Aqui, as gargantas simbolizam os desejos impuros e corruptos dos ímpios. Não, a sua ganância, desejos e avareza que tudo devoram. Além disso, a frase, como sepulcros abertos, implica que a ganância, os desejos e a avareza vãos destes incrédulos serão inevitavelmente, julgados por Deus e cairão na destruição eterna. Além disso, a frase lisonjeiam com as suas línguas descreve todas as ações que estes ímpios realizam para satisfazer esses desejos, cobiças e avarezas impuros e corruptos. Retrata cada ato de lisonja para satisfazer e alcançar esses desejos, cobiças e avarezas impuros e corruptos. Não é verdade? Como estes incrédulos não acreditam na existência de Deus e não sabem muito sobre Ele, vemos que vivem apenas no mal, procurando satisfazer e alcançar os seus desejos impuros e corruptos. Por isso, Deus diz que certamente julgará essas pessoas. Condena-os, ó Deus, e deixa que sejam apanhados nas suas próprias maquinações, lança-os fora por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Esta passagem fala do julgamento e da maldição de Deus sobre estes incrédulos. Esta frase é a oração do Filho de Deus, Jesus, que reside no céu. Como a oração deste Filho será certamente cumprida e realizada, pode dizer-se que é o julgamento e a maldição de Deus sobre estes incrédulos. Por outras palavras, Deus certamente condenará estes incrédulos e, por causa das suas próprias maquinações, isto é, dos seus maus pensamentos e ações, fá-los a cair na destruição eterna e no eterno lago de fogo do inferno por causa dos seus muitos pecados, transgressões, ilegalidade e maldade. Não, Ele lançará essas pessoas ímpias no eterno lago de fogo do inferno para que não possam estar diante de Deus e viver diante dele. Porque se opõem, traem e desafiam Deus. Não, porque negam a existência de Deus e se opõem, ignoram e desprezam Jesus, o Messias enviado por Deus. Por outras palavras, porque vivem as suas vidas cometendo todo o tipo de pecado, afastando-se do propósito da criação de Deus. Porque vivem as suas vidas ignorando e desprezando Deus. Mas e o povo de Deus que recebe a salvação acreditando nos méritos do sangue do Messias? Mas todos os que se refugiam em ti se alegrarão, tu os protegerás, e eles cantarão de alegria para sempre. Os que amam o teu nome se alegrarão em ti. Aqui, a expressão, os que se refugiam em ti, pressupõe o juízo de Deus no fim do mundo. Refere-se àqueles que acreditam na existência de Deus e nos méritos do sangue de Jesus Cristo, o Messias enviado por Deus. Por outras palavras, refere-se ao povo de Deus que foi purificado do pecado e justificado gratuitamente pelos méritos do sangue do seu Filho unigênito. Por outras palavras, este versículo significa que todo o povo de Deus que foi salvo pela fé nos méritos do sangue de Jesus Cristo se regozijará no momento do julgamento. Além disso, a proteção do Senhor aqui refere-se ao favor e à vindicação de Deus concedidos ao seu povo no momento do julgamento. Em breve, nesse tempo de julgamento, Deus declarará àqueles que creem nos méritos do sangue do seu único Filho: todos os vossos pecados já foram removidos. Todo o preço pelo pecado foi pago. Portanto, vós estáis no céu. Então, todos os que ouvirem esta declaração alegrar-se-ão e rejubilarão, gritando: Oh! Deus! Obrigado! Obrigado! Eu amo-te. Não, todos os que amam o nome do Senhor se alegrarão nele. Aqui, o nome do Senhor refere-se a tudo o que Deus tem para oferecer, a sua existência, atributos, poder e ações, mas especialmente à sua obra de salvação, enviando o seu único Filho para nos salvar do pecado. Por outras palavras, aqueles que amam e se alegram nesta obra de salvação alegrar-se-ão nele. Uau! O nosso Deus é o melhor. Ele é maravilhoso. Então, porque nos alegraremos e regozijaremos tanto em Deus. Senhor, tu abençoas os justos, tu os cercas com o teu favor como um escudo. A conjunção chave surge logo no início desta frase, indicando o motivo para se regozijar e regozijar em Deus.
A razão é que Deus abençoará os justos e os cercará de favor. Isto é, aqueles que acreditam nos méritos do sangue do seu Filho unigênito serão rodeados pela graça de Deus, como um escudo. Deus, o juiz, protegerá e guardará pessoalmente aqueles que acreditam nos méritos do sangue do seu Filho unigênito. Não, ele derramará bênçãos. Por outras palavras, o povo de Deus não será julgado, mas entrará no reino eterno dos céus e viverá em eterna bem-aventurança. Portanto, os justos, isto é, o povo de Deus, não temerão nem tremerão naquele dia do juízo, mas antes se regozijarão e se alegrarão em Deus. Clamarão de alegria, oh Deus! Obrigado! Obrigado! Eu amo-te. Quem sou eu para que me salvaste e me concedeste um céu tão maravilhoso? De manhã, rezarei a ti e esperarei. Deus! Obrigado! Obrigado! Eu amo-te. Obrigado por nos salvar da morte eterna devido ao pecado. Vemos que a nossa salvação se dá unicamente pelo amor e pela graça de Deus. Abençoa-nos para que nos tornemos pessoas que amam, agradecem e louvam fervorosamente Jesus, que nos salvou. Em nome de Jesus, que nos salvou derramando o seu sangue na cruz, nós vos bendizemos e oramos. Amém. Clique no nome da igreja para saber mais.